Em tempo de guerra não se dança. Em tempo de guerra saímos à luta, saímos à batalha, porque o Senhor já está à nossa frente. Êxodo capítulo 32 diz assim: quando o povo de Israel percebeu que Moisés tardava muito a voltar do alto do monte, juntou-se ao redor de Arão e exigiu-lhe: vamos, faze-nos deuses que vão à nossa frente, porque esse Moisés, a esse homem que nos fez subir da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão consentiu e orientou-os: tirai os brincos de ouro das orelhas das vossas mulheres, de vossos filhos e filhas, e trazei-mos. Então todo o povo tirou das orelhas os brincos e os entregaram a Arão. E este, recebendo-os das suas mãos, os fez fundir um molde e fabricou com esse ouro derretido uma estátua em forma de bezerro. Então o povo exclamou: esta é a figura dos nossos deuses, ó Israel, que nos tiraram da terra do Egito. Diante dessa manifestação do povo, Arão construiu um altar diante do bezerro de ouro e fez essa proclamação: amanhã será um dia de festa dedicado ao Senhor. No dia seguinte, todo o povo se levantou bem cedo, ofereceram holocaustos e trouxeram sacrifícios de comunhão. Todas as pessoas assentaram-se para comer e beber, e mais tarde levantaram-se para se divertir. Então o Senhor avisou a Moisés: vai, desce depressa, porque o teu povo que ajudaste a subir da terra do Egito perverteu-se. Com muita facilidade e rapidez desviaram-se do caminho que eu lhes havia ordenado. Fizeram para si um bezerro de metal fundido e o estão adorando e lhe oferecendo louvores e sacrifícios, e proclamaram em alta voz: este é o teu Deus, ó Israel, que te fez subir do Egito. Senhor, tu és santo, poderoso, justo, bendito. O meu coração se rende diante de ti, diante da tua majestade, diante da tua glória. Eu não tenho outro desejo senão ser ministrado pela tua palavra. Assim também a tua igreja. Grita em nossos corações, nos reposiciona nessa noite, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Que palavra tremenda. Esse texto fala do momento em que Deus chama Moisés para o alto do monte, para ter um particular com ele. Moisés fica 40 dias e recebe de Deus as tábuas da lei. Conhecemos como os 10 mandamentos. Após os 40 dias, Moisés desce, sendo avisado por Deus que o povo estava desviando, que o povo havia construído para si um ídolo, um bezerro de ouro. Estavam se prostrando e adorando aquele bezerro. Moisés chega diante do povo e quebra as tábuas das leis que ele havia recebido, pois um dos mandamentos era: não façam para vocês imagem de escultura, não se prostrem diante de falsos deuses, nem tenhais ídolos. Naquele momento, Moisés também quebra com aquela estátua, aquele bezerro de ouro, faz em pedaços. Esse é o pano de fundo dessa história, mas existe uma aplicação para os nossos dias. Deus não é um ídolo, Ele é Senhor, Ele é santo, Ele é o eterno, o Criador de todas as coisas. Deuteronômio capítulo 5, versículo 8 diz: não farás para ti nenhum
ídolo, nenhuma imagem de nada que se assemelhe ao que existe lá em cima no céu, ou cá embaixo na terra, ou as águas que estão debaixo da terra. O Senhor não é um ídolo, e tudo aquilo que se levanta, que tem entrado no coração do homem, assumido o lugar da prioridade do centro, tem sido ídolos do coração. Deus nunca se colocou como um ídolo, Ele se coloca como Deus, aquele que mede os mares com a concha das suas mãos, aquele que desenrola os céus como uma cortina. Deus sempre está se revelando ao povo, dizendo: Israel, olhem para mim, eu sou o único digno de adoração, eu sou aquele que prometeu desde Abraão, eu sou aquele que criou todas as coisas. O Senhor está sempre trazendo o povo para que olhem a partir da sua santidade. A realidade é que nós temos nos tornado fabricantes de ídolos. Como assim, pastor? Às vezes, um filho se torna um ídolo para você. A sua vida gira em torno dele. Você vive para agradar o seu filho. Você vive para ficar reparando aquilo que foi deixado por ele. E o pior, que às vezes a gente faz isso na boa intenção, mas acabamos tirando Deus do centro e colocando um filho. Sabe, nessa terra nós somos mordomos. Pega isso no teu espírito. Mordomo cuida daquilo que não é seu. Essa igreja não é minha, essa igreja é de Jesus. Eu sou um mordomo, eu cuido daquilo que é do Senhor. Assim somos nós. A palavra do Senhor diz que os filhos são herança do Senhor. O que eu preciso é cuidar, é apresentar, é estar com eles no caminho. Pais, ensine os teus filhos no caminho que devem andar, que mesmo sendo velhos, não se desviarão dele. Qual que é o nosso propósito enquanto pais? Qual é a nossa função? É apresentar o caminho e acompanhar os nossos filhos no caminho. Nós não podemos colocar um filho no centro, porque o lugar do centro, o altar do nosso coração é o Senhor. Quantas vezes que você está tão angustiado, preocupado, porque o seu filho saiu, a sua filha saiu? Se você entregou ao Senhor, descansa. E a nossa vida gira em torno disso. Nós não temos tempo de comunhão, nós não temos tempo de orar, de ter o nosso devocional mais, porque a nossa mente só está em função das mesmas coisas. Às vezes o ídolo é o marido, é o nosso bezerro de ouro. Você diz: a minha mulher é tudo. Claro que é. Você precisa cuidar, ministrar o coração dela, mas você não pode dar o lugar que é de Deus. Aquilo que você investe tempo, recurso, força, dedicação, é aquilo que será o teu Deus. A gente não pode tirar as coisas do lugar. Cada coisa precisa estar no seu lugar, porque com isso a gente começa a ficar dependente e refém de uma situação. Quantas pessoas que estão refém de uma situação, prisioneiras dentro de casa, mulheres que não conseguem mais ter projeto de vida, não conseguem mais sonhar, porque estão vivendo dentro de uma clausura. Às vezes, esse ídolo é um time. Tem gente que é sócio torcedor, que sai para em outro país para ver o seu time jogar. Não sou contra isso, mas vende tudo, faz o que pode, o que não pode, porque idolatra o seu time, porque tira Deus do centro e coloca um time, porque a vida dessa pessoa se move segundo a mesma canção.
é ficar na frente de uma televisão dia e noite, quando não está fazendo aposta no time. Eu não sei para quem eu estou dizendo isso, mas o Espírito Santo, ele está destronando altares falsos que nós levantamos, e que nós temos colocado bezerros de ouro. Às vezes, o nosso ídolo é o trabalho. O trabalho para mim é tudo, pastor. Eu chego em casa e eu fico pensando no trabalho. Eu trabalho no grupo Randon, e tem pessoas que parece que carregam o sobrenome Randon. Aquela empresa não me tem. Quem tem o meu coração é Jesus. Aquele lugar é um ambiente onde Deus preparou para que eu pudesse levar o sustento da minha família, onde eu pudesse produzir para minha casa. É uma ferramenta de Deus, não é um ídolo. Nós achamos que os ídolos são de madeira, os ídolos são de pedra ou de ouro. Esses são fáceis de combater, estão visíveis, estão aí. Existem ídolos velados, ídolos escondidos no íntimo do coração, e esses viram de estimação. Sabe o que é estimação? É aquilo que você vai carregando durante a sua história. E como é de estimação, você não quer se ver livre, porque você já criou dependência. E tudo aquilo que você cria dependência não tem a ver com Deus, tem a ver com aquilo que começou no seu coração, tem a ver com as tuas construções. Deus, Ele quer nos ver livres de toda dependência humana, porque enquanto nós estivermos dependendo de coisas, ou de reconhecimento de pessoas, ou de alguém ficar batendo no nosso ombro dizendo: olha só, pastor, que palavra boa, ah, pastor, que coisa boa que tu fez. Minha irmã, meu irmão, a gente não é movido por aplausos, nós somos movidos pela glória de Deus. É Ele quem nos levanta, é Ele quem nos sustenta. Então o que nós precisamos fazer é voltar ao princípio, voltar a depender somente do Senhor, que não exista mais nada que fale ao seu coração, senão a glória de Deus. Idolatria é dedicar amor, devoção a alguma coisa a tal ponto que isso passe a te governar. Será que você pode olhar para dentro de você e detectar alguns ídolos? Coisas que te governam, coisas que têm o poder de te empurrar ou de te parar, porque aquilo que te move também é aquilo que te para. Se a glória de Deus te move, quando Ele quiser te parar, nada vai falar mais alto ao seu coração do que a voz dEle, porque quem está te movendo é Ele. Mas quando são coisas ou pessoas que estão nos movendo, estamos sempre reféns dentro de uma cadeia, onde quem tem a chave é quem nos domina. O Senhor nos tirou da escravidão. A palavra do Senhor diz que Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então nós não podemos mais voltar para um lugar de cativeiro. Nós não podemos mais voltar para dentro daquela cela fedida. Nós já saímos. Agora a vida com Deus é de fé em fé, de glória em glória. E para que nós possamos avançar, é necessário olhar para dentro de nós e reconhecer que existem ídolos. Pastor, mas eu não tenho lá uma imagem na minha casa. Eu não estou falando sobre esses ídolos. Eu estou falando sobre aquilo que está dentro de você e que muitas vezes você não reconhece, e por isso já está tão próximo que você não consegue mais dividir quem é você e quem é o seu ídolo. De tanto que você dedica tempo a isso. Idolatria é dar o teu coração a coisas ou pessoas, sendo que Deus diz: filho meu, dá-me o teu coração. Quando você entrega o teu coração, o íntimo do seu ser, onde Deus te governa,
Deus governa o homem a partir do coração. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Provérbios, o capítulo 20 e 27. Pega isso. É por meio do seu espírito que Deus te governa. Ele clareia a sua vida, Ele traz clareza ao propósito. Então, quando a gente está fora de propósito, significa que não é Deus que está mais nos guiando. Nós precisamos deixar com que o governo seja dele. O Senhor está dizendo: eu quero voltar a assumir o governo a partir do seu coração. Eu quero voltar a sentar nesse trono. O povo de Israel estava escravo no Egito e dependente de Faraó. E a visão que eles tinham de Deus era o que o Egito apresentava. É sempre o ambiente que você está exposto que define quem você é. Você não vai me dizer que gosta de uma balada ou está exposto a um ambiente que está fora do contexto bíblico, dizer que o seu coração ainda pulsa por isso, e dizer que está tudo certo e que na casa de Deus você também se sente bem, porque é impossível você sentar em duas cadeiras, é impossível você sentar em duas mesas. Ou você senta com o mundo, ou você senta com Deus. Porque quando você chega num ambiente de glória, o Espírito Santo começa a convencer, começa a apontar dentro de nós onde estão os ídolos, onde está o lixo. A gente quer sempre ficar em cima do muro, e eu sempre digo aqui, que quem fica em cima do muro toma pedrada dos dois lados. Deus, Ele quer voltar a nos governar a partir do nosso coração. Não entregue o seu coração a ninguém. Não entregue aquilo que é mais importante para outro que não seja o teu Deus, porque é a partir desse lugar que pessoas ou coisas começam a te governar. Você não está negócio, você é filho. Quando Deus tirou o povo do Egito, Ele estava dizendo: eu vou tirar dos vossos corações todos os ídolos, eu vou tirar a dependência do Egito e de Faraó. Dependência sempre estará ligado à idolatria. Dependência sempre estará ligado à idolatria. Por quê? Quando você depende de algo, você é governado por isso. Escravidão, o que é? É alguém te governar a partir de um sistema fechado, a partir de regulamentos. Deus não cria filhos a partir de regulamentos. Ele cria filhos livres para decidirem por Ele. Deus, Ele mantém filhos pelo poder da sua palavra. E sempre você irá ter como voltar ao princípio. Sempre você vai ver Deus dizendo: filho, volta. Filho, isso aqui você não pode mais tocar. Isso não faz mais parte da sua identidade. O problema é que nós temos saudades do Egito. Temos muitas vezes saudade daquilo que Faraó, daquilo que o mundo nos dava. E a gente fica nesse jogo. Um pouquinho lá, um pouquinho aqui, porque as nossas memórias ainda são de Egito. O povo saiu do Egito, mas os deuses ficaram em seus corações. Os deuses ficaram em suas memórias. Quando você vem para Jesus, a primeira coisa que Ele faz é assentar no trono do seu coração e a partir daí governar você. Por isso que quando você diz: eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador, você está dizendo: eu recebo Jesus como meu dono. Ele é o único, não existe outro. Então, a partir desse lugar, a partir do seu espírito, o Espírito Santo começa a te governar. Você é regenerado, existe uma nova história. E agora o molde do mundo não se encaixa mais a essa nova criação.
O molde do mundo não pode mais ser vivido por nós, uma vez que nós assumimos uma nova história, uma vez que nós nascemos de novo, porque nós somos a forma que forma. Essa forma antiga não cabe mais para os nossos dias. Não fique reciclando o passado, trazendo as memórias daquilo que para você um dia foi momentos de euforia ou de uma falsa alegria. Deus, Ele tem para ti uma alegria perene, que toca você em todos os ambientes. Você não precisa de um momento para ser feliz. Depois que Jesus, Ele entra na sua história, você se torna a pessoa mais feliz do mundo, porque Cristo em vós é a esperança da glória, Ele é a nossa paz, Ele é o príncipe da paz, aleluia. Então, queridos, quando você vive Cristo, você vive em paz. Quando você vive Cristo, você vive em alegria. Tem gente que precisa tomar bebida alcoólica para ficar mais alegrinho. Tem gente que precisa se drogar. Nós não. Nós somos cheios do Espírito Santo e nós pulamos, dançamos, festejamos porque somos livres. Isso é manifestar a verdadeira liberdade. Não é ter artifícios para assim fazer. Não, eu não preciso de nada. Eu já tenho tudo, a graça do Senhor me basta. Ele é tudo. Eu não preciso mais das memórias do Egito. Moisés sobe no monte para falar com Deus, e o povo se desvia? Não. A realidade é que o povo só revelou o que tinha dentro do coração. De fato, eles nunca dependeram de Deus. Por isso que quando Deus tira o seu povo do contexto do Egito e das mãos de Faraó, Ele estava levando o povo pelo deserto. Para quê? Para falar sós em seus corações. Tirarei o meu povo do Egito e lá falarei a sós ao seu coração. Porque a sós é um lugar de revelação, de manifestação. Deus estava em cada toque, em cada manifestação, estava mostrando que Ele é Deus, estava mostrando que Ele é Pai, que eles não precisavam mais temer. É isso, depois que você vive Cristo, você não precisa mais de uma vida sacrificosa. O que você precisa é caminhar, ou seja, no deserto, ou seja, num lugar de bonança, eu não sei, mas saiba que o Senhor está te cercando, Ele está provendo para você tudo o que você precisa. Você não precisa se levantar mais e bater nas águas. Deixa com que Deus vá à sua frente, deixa que Deus se encarregue daquilo que é sobrenatural. O sobrenatural não tem a ver conosco, não é você que produz, é o teu Deus. O extraordinário tem a ver com aquilo que vem do céu, aleluia. Dizemos que pessoas depois que ganharam dinheiro ficaram metidas, ficaram soberbas. Depois que se tornaram conhecidos, mudou. Na realidade não mudaram. O dinheiro e a fama só revelaram o que ele já tinha no coração. E é sempre assim. Nós revelamos aquilo que está dentro de nós. Por isso que o Senhor está dizendo: eu quero o teu coração. E no teu coração, no teu espírito, eu vou começar a trazer clareza. Eu vou iluminar, para a partir daí te guiar, para a partir daí te governar. Cada dia se levanta um bezerro de ouro, você já percebeu? Cada dia se levanta um ídolo para concorrer com Deus. Mas Deus não vai ficar brincando desse cabo de guerra. Deus não divide a sua glória com outro. Deus não entra nesse jogo. É você quem decide entregar o trono do seu coração ao Senhor, ou também você decide tirá-lo dele. Deus não vai ficar brigando pelo seu coração, porque você foi criado para Ele. Mas o Senhor é tão maravilhoso que nos deu o poder de decisão.
Você decide quem se assenta no trono do seu coração. Se são bezerros de ouro ou se é o Senhor. Cada dia um bezerro se levanta nessa geração. E nós vemos pessoas se prostrando, pessoas adorando. Este povo do Egito, eles viram manifestações que outra geração jamais viram. Eles viram o poder de Deus manifesto de forma que nenhuma outra geração viu. Era água que saía da pedra. Era a coluna de fogo que iluminava o caminho deles na noite. Era a nuvem que os cobria e o sol não causava dano a eles. Era a sandália que crescia nos pés deles. Era a roupa que não se desgastava. Era o maná que caía do céu. Era codorniz, eles queriam carne, toma carne. O povo que viveu as manifestações de Deus, sabe para quê? Para que eles pudessem ter a revelação de um Deus único e que eles pudessem depender de verdade do Senhor. Não são só os milagres que transformam a nossa história. Não são somente os milagres que tocam o nosso ser. Milagres são as confirmações daquilo que o céu está liberando. Nós precisamos entender que o que muda a nossa história é o toque do Espírito Santo. Nós precisamos entender que o que vai nos guiar, o que vai trazer libertação, é quem está nos tocando, é quem nós estamos permitindo que tenha acesso às nossas vidas. Se os milagres e as curas têm poder de nos fazer crer, quando não acontecer mais esses milagres e curas, nós iremos procurar outro. Nós iremos procurar outro bezerro de ouro. Nós iremos nos render a outros. Nós iremos colocar nossa dependência e a nossa confiança em pessoas. Porque nós sempre queremos ter as manifestações. Ah, pastor, por que nos nossos dias não tem mais acontecido tantos milagres? Por que nós não vemos mais tantas curas? Eu não estou dizendo desse teatro que nós vemos por aí, coisas encenadas, estou falando sobre curas, sobre milagres. Sabe por quê? Porque nós paramos de crer no sobrenatural. Nós sempre queremos primeiro ver as coisas acontecendo para depois entrar no ritmo e crer. E o Senhor está dizendo, não, você precisa gerar um milagre antes. Você precisa ser portador desse milagre, você precisa ser a bênção em movimento, antes que aconteça, antes que esteja materializado. Você precisa gerar a tua cura, você precisa gerar o teu milagre, você precisa gerar a restauração. A palavra do Senhor diz em Marcos, o capítulo 16, o versículo 17, que os sinais acompanharão os que creem. Diga comigo, os sinais acompanharão os que creem. Aleluia. Então, não é primeiro você ver as coisas acontecendo para depois você crer. Você precisa entender que quando você gera no Espírito, os sinais vão te acompanhando. Você vai tocando em pessoas e elas vão sendo curadas. Você vai liberando uma palavra e você vai vendo as coisas mudando, porque mesmo você não enxergando, você já creu. Isso já está pronto dentro de você. Isso é fé, é uma construção dentro de você, que nada faz com que você perca o foco. Se Deus disse que vai fazer, só descansa e veja Ele agindo. Eu não sei em qual momento, eu não sei que horas, mas eu sei que Ele se levantou, e quando Ele se levanta do trono, acabou. O tempo chegou. Mas primeiro se mova em fé e veja tudo mudando. Temos colocado um preço em nossos corações, e quem dá mais está levando. Isso é idolatria, infidelidade espiritual. Sabe,
Infidelidade é uma traição. É como se um casal que tivesse aliança, uma das partes decidisse quebrar essa aliança e se deitar em outra cama. Deus não aceita infidelidade. Em todo momento Ele está se apresentando dizendo: eu sou o único, olhem para mim, creiam naquilo que eu disse, creiam nas minhas promessas. Você não pode ter outra voz no seu coração. O Senhor está chamando esse povo para um momento de relacionamento. Os hebreus disseram: não sabemos o que aconteceu com Moisés, já fazem 40 dias que ele subiu no monte. Então chegaram para Arão e disseram: Arão, vem cá, Moisés subiu, e agora a gente está aqui, esperando não sei o que. Faça para nós um Deus que vá à nossa frente. O povo estava querendo o quê? Uma referência. O povo estava querendo uma direção. Então nós queremos um Deus. É muito fácil de esquecer tudo aquilo que o Senhor já fez. E nós, sempre que não vemos mais o líder, ou aquela pessoa que ministra ao seu coração, a gente começa a voltar aos ídolos, voltar a se prostrar diante de bezerros de ouro. E Arão, frouxo, consentiu, e pressionado pelo povo, ele disse: então traz tudo que vocês tiverem de ouro, arranca os pendentes das vossas orelhas, os cordões dos seus pescoços, tragam para mim, porque eu irei construir aquilo que vocês estão pedindo. 430 anos de escravidão. Um tempo onde esse povo eram oprimidos pelo jugo de Faraó. Agora, eles estão livres, mas ainda continuam com as mesmas memórias. Tudo aquilo que foi entesourado, todos os trabalhos escravos que eles viveram, o Senhor fez com que fosse restituído. Eles estavam carregando valores inexprimíveis, que não consegue se calcular, porque eram 430 anos de trabalho escravo, que o Senhor diz: Faraó, você vai restituir. E eles estão carregando no deserto esse tesouro. Mas esse tesouro, entesourado por eles mesmos, agora era a ponto de levantar deuses estranhos. Era matéria-prima para fazer um bezerro de ouro. Não é assim que muitas vezes acontece conosco? Coisas que Deus nos deu, coisas que o Senhor confiou a nós, nós temos usado de matéria-prima para levantar ídolos, ídolos do coração. E engraçado que quando Arão disse: me tragam ouro, me tragam as suas correntes, os brincos, ninguém reclamou. Todo mundo foi tirando e foi entregando, e aquilo foi sendo fundido, dando forma àquele bezerro. Tu sabe, queridos, que muitas vezes nós estamos vivendo dessa maneira. O que o mundo nos pede, a gente está entregando. Mas aquilo que o Senhor tem requerido de nós, nós vamos protelando e deixando o tempo passar. Tem gente que para ofertar na igreja não se move, mas para gastar em bezerros de ouro não mede esforços. Tem gente que tira do bolso que não tem para continuar o seu culto a bezerros de ouro. E quando temos que fazer alguma coisa na igreja, diz: pastor, mas para que fazer isso? Para que iluminação? Para que cadeira? Tinha um irmão que no começo desse ministério, ele chegou a nós, e ele: pastor,
você sabe, né, que o meu dízimo, ele paga o aluguel da igreja. Eu fiquei quieto. E ele disse: pastor, não precisa de cadeira. Nós estamos levantando uma oferta para comprarmos as cadeiras. Não precisa de cadeira. Eles antes sentavam, no tempo de Jesus eles se sentavam no chão. Pastor, não precisa de data show. Para que data show? Ok, eu parei e disse: meu irmão, na sua casa tem cadeira? Ele disse: tem. Eu já tinha visitado ele. E eu falei: por sinal, tem até uma cadeira do papai lá que é bem confortável, né? Na sua casa também não tem uma TV bem grande, de 60 e poucas polegadas? Ele disse: tem. Eu falei: então para de ser hipócrita, porque a gente, para construir as nossas coisas, a gente não mede esforços, e às vezes a gente acha que para a casa de Deus tem que ser qualquer coisa. Eu falei: não é o teu dízimo que grita aqui dentro. Quem mantém essa obra é o Senhor. Essa obra nasceu no coração de Deus. Nós não somos dependentes do seu dízimo. Então, tira isso da sua cabeça, porque não é você que vai determinar a forma de como a igreja estará sendo dirigida. Nós somos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Passou 2 meses, ele foi embora, nos deixou. Nós não somos dependentes de pessoas. Na igreja não vai ter bezerro de ouro. Você pegou isso? Na igreja não tem espaço para bezerro de ouro. Só existe um altar, só existe um Deus. É o Senhor de toda a terra, de todo o céu. Aleluia! Glória a Jesus. Tem gente que investe em seus bezerros de ouro. Gente que paga 400 pila num jogo de videogame, mas não traz R$1 de oferta na igreja. Ah não, a igreja tem. O pastor que se vire lá para conseguir as coisas. E a gente vai vendo os bezerros de ouro crescendo. E eu, como pai dessa casa, eu preciso liberar uma palavra. Eu preciso trazer clareza, queridos, porque senão a gente vai vendo coisas sendo construídas. Nós vamos trazendo esses bezerros de estimação e tem nos impedido de crescer. A gente dá um passo para frente e 2 para trás. A gente diz: agora vai. Daqui a pouco a pessoa volta de novo dentro daquela clausura. Volta a mesma dependência. Deus diz: Moisés, desce, porque o povo desviou. Fizeram um bezerro de ouro e estão adorando. Moisés, ele desce do monte e encontra o povo celebrando, um barulho de festa, gritando: esse é o Deus que nos tirou do Egito. Afronta. E Moisés, naquele momento, ele quebra aquele bezerro. Ele destrói aquilo que está sendo entronizado no lugar do Senhor. Ele quebra de tal forma que vira em pedaço e o resto é jogado no fogo. E mais, depois o que sobra, ele faz com que seja misturado na água e aqueles idólatras bebam. Sabe por quê, queridos? Porque quando tem uma voz profética, os bezerros de ouro começam a ser revelados. E Deus levantou cada um de vocês para quebrar altares a deuses estranhos. O Senhor levantou vocês para olharem dentro da casa de vocês. Meus irmãos, nós precisamos olhar dentro da nossa casa. Se estiver sendo levantado algum altar, algum bezerro de ouro, nós precisamos quebrar, aleluia. Nós precisamos romper com isso, porque a idolatria afasta-nos do Senhor. A idolatria nos faz entrarmos debaixo de uma dependência mundana, e Deus está dizendo: eu sou o seu Senhor, eu sou o seu Deus e quero governar a partir do seu coração. Deus já te revelou hoje aquilo que precisa ser quebrado. Deus já está te tocando agora. Você sabe isso que subiu à sua memória agora? Isso que Deus está trazendo à sua consciência é justamente isso que precisa ser destruído.
Porque são essas coisas que têm nos impedido de avançar. São os valores que nós temos dado às coisas aí fora. E quando se trata das coisas do Senhor, nós temos negligenciado. Essa é uma palavra pastoral, queridos. Essa é uma palavra para a igreja, direcionada ao coração de vocês, para que nós possamos voltar ao centro, para que nós possamos voltar à essência. Moisés desce porque o povo se desviou. O desvio acontece quando é perdido a referência. Todas as vezes que a referência é esquecida, todas as vezes que nós saímos do lugar que Deus nos chamou, todas as vezes que nós tiramos Deus do centro, então há o desvio. Porque a forma de como você enxerga é a forma de onde você está. Uma pessoa que está no primeiro andar não tem a mesma visão daquele que está no 10º. E o vento do primeiro andar não é o mesmo vento do 10º. Deus te chamou para subir de andar, então o vento vai aumentar. Aleluia! A tua visão também irá aumentar. Mas Deus está dizendo: eu não posso levantar ninguém que ainda continua com o altar dividido. Eu não posso usar ninguém que ainda tenha bezerro de ouro em seus corações. Eu quero que você se coloque de pé.